satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, eu achei o segredo, é Cristo no coração, coração. Ter um bandeira, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham em mais essa escola bíblica. Hoje a lição de número 9, a lição, a série de lições, o sentido da vida, a mensagem de Eclesiastes e Cantares. Hoje ainda estaremos trabalhando o livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Hoje o título da lição é Encarando a Morte, lição de número 9. Vamos fazer uma oração e pedir a bênção de Deus para essa escola bíblica, que Deus possa iluminar seu coração, iluminar sua mente e abençoar você ricamente através desse estudo dessa lição. Senhor Deus e Pai, grandioso Senhor Salvador, obrigado por mais essa oportunidade que nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, estudando um pouco mais da Tua palavra, Senhor, aprendendo um pouco mais sobre assuntos tão importantes, Senhor, que Tu venha trazer consolação para nossas vidas, Senhor, Tu venha trazer crescimento, maturidade, Senhor, através da leitura da Tua palavra, do estudo da Tua palavra, que assim o Espírito Santo acompanhando sempre nossas vidas, Senhor, nos dando o crescimento necessário para cumprir a Tua obra nessa vida, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a lição de número 9, Encarando a Morte. Antes nós pedimos para você aí curtir o nosso vídeo, curtir a página, curtir o nosso vídeo, dar um like e também se inscrever na página do YouTube se você ainda não está inscrito, tá bom? Você vai ajudar muito na divulgação desta palavra, da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. Encarando a Morte, lição de número 9. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 9 de Eclesiastes, onde o texto base é esse. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Qual vai ser o objetivo da lição hoje, né? Que nós vamos procurar alcançar esse objetivo ao estudar esse capítulo de Eclesiastes. Compreender à luz das Escrituras que, apesar da morte ser uma realidade implacável, né? A morte é uma realidade implacável. E a vida ser cheia de imprevistos, nós temos muitos imprevistos. Nós, mesmo assim, devemos confiar na soberania de Deus e viver para agradá-lo enquanto podemos, né?
viver para, enquanto nós tivermos vida, vamos viver para agradar a Deus, porque Ele é que controla a história. Apesar de todos os aparentes imprevistos, nada foge do controle de Deus, tá? Nós já temos estudado o livro de Eclesiastes todo esse tempo, né? E vamos então agora no capítulo 9, né? Esse é um tema, encarando a morte, que muitas pessoas estão passando hoje, né? Ou a sua própria morte, né? A pessoa ficou internada, passou por uma situação muito difícil com essa doença, ou teve parentes, né? Parentes que ou faleceram ou tiveram próximo da morte. Então, todos nós vamos encarar a morte, né? Então, como é que nós vamos trabalhar essas questões aqui? Essa é uma verdade, né? Nós vamos trabalhar algumas verdades aqui, que a morte, como é que nós vamos compreender isso, né? No capítulo 8, o último versículo, verso 17, Salomão termina assim: contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não entenderá. E ainda que seja sábio, ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso poderá achar. Então, aquelas questões sem resposta que nós estudamos a semana passada, né? Então, nessa questão da morte aqui, agora vai tratar esse capítulo, o autor de Eclesiastes tem muitas coisas para falar sobre isso, né? Então, nós vamos, em cima desse tema aqui, nesse capítulo 9, nós vamos, primeiramente, ver o tópico, né, sobre as verdades inexoráveis, né? Verdades inexoráveis que nós temos nesse capítulo, que a vida nos traz, né? Ele vai trazer alguns alertas consideráveis, ele vai falar sobre as circunstâncias imprevisíveis, tá certo? São esses 3 tópicos, né? Verdades inexoráveis, alertas consideráveis e circunstâncias imprevistas. Vamos lá. Ele fala, por mais que nós tentamos, né, compreender, por mais que nós nos esforçamos para entender o sentido das coisas, o homem não vai encontrar. Então, aí ele entra no capítulo 9 e ele já começa com uma afirmação. Ele fala que, no verso 1, ele fala assim: tendo refletido sobre todas as coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios com seus feitos estão na mão de Deus. Então nós vamos ver essa questão da sabedoria de Deus, da soberania de Deus, tá? Então, ele vai tratar a soberania de Deus, né, que Deus governa a história, e ele vai colocar algumas verdades inexoráveis dentro desse contexto da soberania de Deus, de nós vermos as coisas. Não, nós estamos vendo aqui as coisas debaixo do sol, né? É bem isso que Salomão fala, né? Todas as coisas debaixo do sol. Mas acima do sol, né, acima dessas coisas, existe um Deus que governa. Mas vamos ver essas verdades inexoráveis, né? Ele fala assim, que ninguém, uma primeira verdade que ele tenta colocar, é que ninguém conhece tudo o que a vida lhe reserva. Por isso mesmo, devemos sempre confiar na soberania de Deus. É o que eu estava lendo no texto aqui. Tendo refletido sobre todas as coisas para chegar à segunda conclusão, os justos e os sábios com seus feitos estão na mão de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Essa é uma verdade, né? Ninguém sabe o que a vida reserva, o que pode acontecer. Só que devemos confiar que Deus está no controle. Deus tem o controle sobre todas as coisas, né?
ninguém sabe o que lhe agrada, né? Ninguém sabe nada do que pode acontecer, mas nós devemos ter essa confiança. Deus está no controle das coisas, né? No verso 2 e 3, ele fala assim: tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e que não se oferece, com o bom e com o pecador, com tanto que faz juramentos como aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto elas viverem. Depois vão aos mortos, né? Então, o que ele está falando assim, ó, a vida, nós não sabemos o que vai nos reservar. Mas algumas pessoas, às vezes, têm a seguinte impressão, acha por ele ser rico, ou por ele ter alguma coisa, ou por ele ser pobre, ou por ele ser bom, ele pode conhecer, né, o que vai acontecer. Então, no verso 2 e 3, o autor de Eclesiastes diz que o mesmo acontece com todos, independente se é justo, né? E esta é, inclusive, a razão porque muitos questionam a Deus, né? Às vezes as pessoas, elas acontece alguma coisa e falam, por que Deus fez isso? Por quê? Por que Deus deixou isso acontecer? Aquela pessoa era tão boa, aquela pessoa era isso. Então, geralmente, geralmente quando as pessoas são pegas de surpresa, né? Surpresa. As pessoas, elas ficam assim, por que aconteceu isso? Então, mas a única certeza que Salomão dá aqui é que todas as coisas, né? Tudo está na mão de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Então, não adianta nós nos escabelarmos, nós nunca vamos conhecer o que pode acontecer, ninguém sabe a hora da sua morte, ninguém sabe o que pode acontecer, tá certo? Nós devemos apenas confiar que tudo está diante da mão de Deus, porque essa é a primeira verdade inexorável, né? Ninguém conhece tudo que a vida lhe reserva, ninguém sabe. O salmista fala que o homem pode fazer planos, né? Mas a resposta certa vem de Deus. Tiago fala que ninguém pode falar, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou fazer isso, né? Ele deve falar, se é Deus assim o permitir. A segunda verdade inexorável, lembra que nós já falamos sobre os maus aqui, né? Que o que tem é que os seres humanos, eles são pecadores. É uma verdade inexorável. Os seres humanos são pecadores. No verso 13, vamos ler de novo, diz assim, o verso 3, a segunda parte diz assim, a mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto elas vivem. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, né? Então, os seres humanos são pecadores. O autor do Eclesiastes nos lembra que o nosso problema com o pecado, né? Os seres humanos são pecadores. O pecado foi que trouxe essa disfunção, conforme narrado em Gênesis 3, né? Gênesis 3, o pecado que nos trouxe essa disfunção do ser humano, né? E Romanos capítulo 5 bem trata dessas questões. Porque todos pecaram, né? Todos pecaram. Não há um só que não pecou, né? Então, todos os seres humanos são pecadores. Ninguém conhece o que vai acontecer amanhã. Todos são pecadores. Todos nós, tá certo? Essa foi a terceira verdade. A segunda verdade. Todos são pecadores. A terceira verdade, todos os seres humanos caminham rumo à morte. Para entender essa questão da morte, vamos seguir esse raciocínio aqui. Ninguém conhece o dia da sua morte. Ninguém conhece o que vai acontecer amanhã. Todos somos pecadores, porque todos os seres humanos caminham rumo à morte. Essa é a verdade. Ninguém conhece o dia de amanhã.
todos os seres humanos são pecadores e todos os seres humanos caminham durante a morte. Já tem algumas pessoas que falam, nós começamos a morrer a partir do momento em que nascemos. Todos os seres humanos caminham para a morte. A última parte do verso 3 diz assim, está cheio de loucura enquanto elas vivem, depois rumo aos mortos. Depois disso aí, todos estão rumo aos mortos, né? Esse é o destino implacável de todas as pessoas, né? Esse é o destino que aguarda todos, né? Todos, não tem um que possa escapar, né? Todos vão passar por isso. Tudo que ele colocou anterior foi para chegar a essa conclusão. Precisamos aprender a viver com essa verdade, né? Que todos rumam para a morte. Todos, não tem nenhum, tá certo? As 3 verdades inexoráveis que tem aqui no livro de Eclesiastes. Ninguém conhece o dia de amanhã. Nós não temos condição do o que a vida nos reserva, né? Ninguém tem essa condição. Todos os seres humanos são pecadores e todos os seres humanos caminham rumo para a morte. Diante dessas 3 verdades inexoráveis, né, ele faz alguns alertas consideráveis, né? Para aqui. Qual é esses alertas, né? Se todos caminham para a morte. Então, como nós vamos encarar a vida? Se nós sabemos que nós não podemos saber o futuro, isso aqui é até meio complicado, mas se nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, se todos somos pecadores e se todos caminham para a morte, vamos seguir esse alerta considerável, né, para nós podermos encarar a vida. Como é que nós vamos viver pensando se nós não sabemos os dias de amanhã? Então, o primeiro alerta que ele coloca para nós, né, o primeiro alerta para a nossa vida, é que ela não pode ser marcada por pessimismo. A nossa vida não pode ser marcada por pessimismo. O verso 4 e 6, ele diz assim, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor e ódio, inveja para eles já não existe mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Então, esse alerta considerável de não vivermos com pessimismo, né? Logicamente, ele está falando de uma perspectiva debaixo do sol. Mas essa da esperança é muito importante, né? É muito importante. Nós devemos viver a vida com esperança. Por mais que a vida possa ser difícil, é melhor estar vivo. Essa é a conclusão que ele chega. Por mais que a vida, né, possa ser difícil, é melhor estar vivo do que estar morto. Porque na morte as pessoas entram em estado de inconsciência, né? Elas não podem mais realizar projetos, beijar alguém especial, demonstrar afeição, divertir, sorrir em família. Os mortos não possuem parte alguma do que é feito debaixo do sol. Essa é a perspectiva de Salomão, que estava vendo as coisas dessa perspectiva debaixo do sol. Mas ele coloca assim, que nós, enquanto nós vivermos, nós devemos ter esperança. E por que ter esperança? Ele coloca até bem explícito aqui, né, que ele coloca uma ideia aqui, que é melhor, né? É melhor um cachorro vivo, né? Um animal vivo, um cachorro, né? Podia ser um vira-lata, qualquer cachorro. É melhor ele vivo do que um leão morto. Né? Se colocasse os dois vivos, né? Ele está procurando comparar. Colocasse os dois vivos, de quem mais você teria medo? Né? Pusesse os dois para se enfrentar. De quem venceria essa disputa? Os dois estando vivos. Logicamente, o leão. Mas ele coloca aqui,
é melhor um cachorro, né, um cão vivo, do que um leão morto, porque um leão morto já não é nada mais, né? Por isso, ele coloca aqui, né, essa ideia para nós, né? A ideia, se você está vivo, você tem esperança. Enquanto estivermos vivos, nós temos esperança, porque depois da morte, o que foi, foi. Nada mais. Enquanto nós estivermos vivos, nós temos esperança, né? Principalmente da nossa reconciliação com Deus, né? E por isso nós não podemos deixar de passar a vida sem desfrutar dela. Nós não podemos deixar essa vida sem desfrutar dela. Tá certo? O verso 7 ao 10, ele diz assim: portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou de que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida que Deus lhe deu, debaixo do sol, porque é essa parte que lhe cabe nessa vida, pelo trabalho que você se fatigou debaixo do sol. Tudo que vier às suas mãos para fazê-lo, faça-o, conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria, né? Então, se nós temos esperança, né? Se nós temos esperança, nós vamos viver, né? Nós vamos desfrutar da vida, né? Esse é o segundo alerta. Nós não podemos deixar a vida passar sem desfrutar. Parece um pouco assim, ante o sentimento religioso, mas não é. Aquilo que Deus colocou na nossa mão, se nós sabemos, nós que conhecemos, se nós sabemos que Deus governa a história, por mais difícil que esteja a situação, nós devemos encarar a vida com esperança, não com pessimismo ou fatalismo. Tudo vai dar errado, tudo vai dar errado. E se nós temos esperança, a segunda coisa que nós devemos levar em consideração, o segundo alerta, nós não devemos deixar a vida passar sem desfrutar daquilo que Deus nos deu. Porque às vezes tem o ditado de pessoas ímpias, né? Isaías fala isso, Paulo fala que as pessoas, já que eu vou morrer amanhã mesmo, vamos comer, vamos nos esbaldar, né? Porque amanhã eu vou morrer. Não é nesse sentido. O sentido é assim, nós temos esperança que Deus está no controle. E se Deus nos deu essas coisas para nós desfrutarmos aqui, vamos desfrutar. Não vamos ser ingratos, né? Nós agiríamos com ingratidão com aquilo que Deus nos deu. Falar, não, a vida é curta, para que eu vou me dar o luxo de fazer isso? Desfrutar disso? Para quê? Não. Se Deus nos deu, vamos fazer isso, né? Então, porque muitas pessoas acham que não pode ficar desfrutando dessas boas dádivas de Deus, né? Mas, com gratidão e responsabilidade, temos o incentivo de, enquanto temos vidas, comermos boa comida e nos vestirmos bem, viajarmos e nos alegrarmos com a nossa família e com o nosso trabalho. Esse é um alerta. Seria pecado se nós não fizéssemos isso, né, com gratidão. Se nós não reconhecêssemos, né, o dono da dádiva, né, o doador dessa boa dádiva de nós podermos desfrutar de uma vida boa, de comida boa, de boas pessoas ao nosso lado, da nossa família. Isso seria pecado. Mas se nós fazemos com gratidão, olhando, né, para as coisas como reconhecendo que foi Deus que nos deu essas dádivas para a nossa vida. Isso seria pecado, mas nós não vamos viver dessa maneira. Vamos viver com esperança e desfrutar das boas coisas, né? Por quê? Agora ele vai falar de novo aqui sobre as circunstâncias imprevisíveis que podem acontecer na nossa vida, né?
Tem as verdades inexoráveis. Nós vimos lá que as verdades inexoráveis são quais, né? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, certo? Ninguém conhece o futuro. Depois, todos os seres humanos são pecadores. Todos caminham em direção à morte. Nós devemos encarar a vida com esperança, porque Deus controla essas coisas. E nós devemos desfrutar das boas coisas de Deus. Independente, porque nós vamos trabalhar aqui a questão das coisas imprevisíveis. Das coisas imprevisíveis que podem acontecer. Salomão fala aqui no verso 11, vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem as batalhas, que os sábios nem sempre têm pão, e que os prudentes nem sempre têm riqueza, e que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. Né? Isso aqui é lógico da perspectiva debaixo do sol, né? Então, do verso 11 em diante, ele retorna o argumento lá dos versos iniciais para mostrar que os acontecimentos da nossa vida, ele nem sempre vai seguir a lógica. E esse verso 11, né? O verso 11 já deixou isso bem claro, né? Que nem sempre os mais rápidos vão ganhar a corrida, né? Haja a fábula da lebre e da tartaruga. É uma fábula, mas acontece com muitas pessoas, né? Acontece na vida, que nem sempre os mais fortes que vencem as batalhas. Veja, Davi e Golias, né? Ele está falando do pai dele, nem sempre. Que os sábios nem sempre têm pão, e que os prudentes nem sempre têm riqueza, e que os inteligentes nem sempre são honrados, né? Muitas vezes assim para a intervenção divina ou para a própria, vamos dizer assim, inversão de valores que há nesse mundo. Aí ele continua, pois ninguém sabe a sua hora. Lembra nós falamos sobre que ninguém conhece o que vai acontecer amanhã? Ninguém sabe a sua hora. Assim como os peixes que são apanhados nas redes traiçoeiras, como os pássaros que são pegos nas armadilhas. Assim os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Então ele usa duas figuras aqui. Dos peixes que caem nas armadilhas, preparadas para ele na pesca, né? E ali realmente é o fim da vida deles, ou perde a vida, ou os pássaros que caem no laço e vão perder a sua liberdade. Tá certo? Não vai seguir a lógica. Por isso, quem está vivo, né, deve analisar essas coisas. Tomar cuidado para não se deixar enredar por esse acaso. Tá certo? É óbvio que o verso 11, né, ele deve ser encarado com outros textos bíblicos, né, onde ele fala que nem sempre, né, os sábios vão ganhar a corrida, né. Às vezes, como eu falei, Davi era o mais fraco, ganhou de Golias, certo? E quantos outros exércitos dentro da provisão de Deus não aconteceu como a lógica humana, tá certo? Então, a vida é imprevisível e ninguém sabe quando vai chegar a sua hora. Quando vai chegar a desgraça, o verso 12. Então ele citou aqui a ave que perde a liberdade e o peixe que perde a sua vida. Então, e o autor vai encerrar aqui, depois falando assim, vou ler mais alguns versos aqui. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio que poderia ter livrado a cidade com sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Né? Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou-se contra ela grande rampa de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio que poderia ter livrado a cidade com sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, e mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada,
as suas palavras não sejam ouvidas, né? Ele fala que a sabedoria é melhor do que, apesar de todas as circunstâncias adversas, ele ainda fala, a sabedoria é melhor do que a força. A sabedoria é melhor do que a força, né? Mesmo que a sabedoria seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. Às vezes hoje as pessoas desistem até de adquirir conhecimento, porque fala, para que eu vou aprender se quem não aprendeu está melhor do que eu, segundo ele possa perceber? Mas ele fala, as palavras dos sábios são ouvidas em silêncio e vale mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. Ele está falando sobre a imprevisibilidade da vida, né? É imprevisível o que vai acontecer. Ele já viu sabedoria ser desprezada, o tolo governar, as pessoas ouvirem um tolo, elogiarem um tolo, mas ele chega à conclusão, melhor é a sabedoria, melhor é a sabedoria. Ele fala assim, o autor da lição fala assim, podemos resumir esse capítulo da seguinte maneira, a morte é uma realidade e a vida é cheia de imprevistos. Diante dessas verdades, em vez de nos afundarmos em um pessimismo e fatalismo que não nos levará a lugar algum, desfrutamos com alegria e responsabilidade das dádivas do Criador, enquanto temos oportunidade. Na segunda parte dessa lição, nós vamos ver agora aqui algumas aplicações, né, para a nossa vida. Como é que nós devemos agir, né? Depois nós aprendemos sobre as verdades inexoráveis, alguns alertas consideráveis e as circunstâncias imprevistas, né? Como é que nós vamos fazer à luz não só do livro de Eclesiastes, mas de toda a palavra de Deus, de tudo aquilo que nós já conhecemos e podemos vir a conhecer. Então, o que nós podemos ali enfrentar os desafios da nossa vida? Se nós, frente à inevitabilidade da morte, encare a vida com confiança. Não é porque a morte vai acontecer que nós vamos perder a esperança, vamos perder a confiança. Porque tudo está nas mãos do Senhor. O Salmo 46 diz assim, 46:10. Parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o rei das nações, o rei do mundo inteiro. Então, toda a nossa vida está onde? Nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Senhor. Jesus falou assim, que nenhum passarinho, nenhuma folha cai sem a permissão, sem a ordem do nosso Deus. Então, não é porque nós vamos morrer que nós vamos ficar pessimistas e vamos perder a confiança. Porque muitas vezes nós, ao perdermos a confiança, paralisamos nossa vida não avança e nós podemos ficar igual aquele que recebeu um talento. Medo de perder o talento, ele enterrou. Então a nossa vida, né? A nossa vida também é um talento que Deus nos deu. Vamos usá-la, né? Vamos gastá-la para a honra e glória do Senhor. Frente à inevitabilidade da morte, encara a vida com confiança. E depois, frente à inevitabilidade da morte, encara a vida com responsabilidade. Vamos viver, mas vamos viver com responsabilidade. Aquilo que Deus colocou em nossa mão, na nossa vida, vamos ter responsabilidades. Vamos fazer aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 10:31. Assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo que nós vamos viver, nós devemos viver para a glória de Deus. Fazer todas as coisas para a glória de Deus. Isso é a responsabilidade, né? Às vezes a pessoa poderia pensar, mas que responsabilidade? Nós temos que ter a responsabilidade de viver toda a nossa energia, gastar toda a nossa energia, tudo aquilo que nós somos, né? E tudo aquilo que é colocado à nossa frente para nós trabalharmos, para nós bebermos, para nós
nos alegrarmos, não estou falando de divertir, nos alegrarmos, termos felicidade, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, para que Deus seja honrado, né? Porque o nosso compromisso que nós devemos ter aqui, a boa notícia. Quando Jesus veio a esse mundo, Jesus veio, Deus conosco, Ele nos trouxe o Evangelho, né? Ele falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E nós devemos ter esse compromisso com a verdade do Evangelho, ter essa confiança. Jesus falou, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, de modo nenhum morrerá. Ele fala assim, aquele que ouve a voz dele, aquele que ouve a voz de Cristo e conhece, de maneira nenhuma morrerá. Ainda que esteja morto, estará vivo. Porque é uma promessa que a vida que Deus nos deu, através do Evangelho de Jesus Cristo, nós nunca iremos perder. Essa é a confiança que nós temos. Essa confiança, essa esperança, né? A esperança que não é só uma esperança, né? É uma certeza. É uma certeza, não é apenas talvez. Eu vou ficar confiante, né? Eu vou ter um pensamento positivo, vou ter um pensamento feliz, e isso é esperança. Não, a esperança é uma certeza. Né? A esperança é uma certeza daquilo que Deus prometeu para nós, que Jesus prometeu para nós, que a morte terá um ponto final. A morte terá um ponto final. E até lá vamos continuar confiando na soberania de Deus, que quando nós tivermos que lidar com essa situação, né, com a morte, que nós encaramos ela com coragem e confiança, e que seja para a honra e glória do nosso Senhor, tá bom? Assim terminamos essa lição. A semana que vem nós vamos estar no capítulo 10, não seja tolo, nós nos vemos no culto. Espero que eu possa ter ajudado você a compreender um pouquinho mais desse capítulo 9 sobre encarando a morte, né? Vamos orar e pedir a bênção de Deus para encerrar essa escola bíblica. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, pelo momento que nós passamos aqui aprendendo um pouquinho da Tua palavra, Senhor. Apesar de todas as nossas limitações, Senhor, nós nos colocamos à Tua disposição, Senhor, para ser o instrumento de levar a Tua palavra, Senhor, de trazer esperança para tantas pessoas, Senhor, que precisam, Senhor, encarar esse difícil inimigo, mas que encare com confiança e de maneira responsável, Senhor, para glorificar o Teu nome. No nome de Jesus nós pedimos isso. Amém. Amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim.